Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. Palavra do Senhor que nos diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, rogar a Tua bênção nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, nos instrua por meio da Tua palavra e nos ensine, ó Deus, nesse ato tão importante da Tua igreja. Mas, ó Deus, acima de tudo, que o Senhor nos revele, ó Deus, Cristo Jesus, para que nós possamos compreender, ó Deus, que todo o nosso ato como igreja, todo o nosso serviço, se não for, ó Deus, em Cristo e para Cristo, ó Deus, não serve para nada. Portanto, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender isso. Que o Senhor assim nos abençoe, ó Deus, que nesses atos, ó Pai, nós possamos, acima de tudo, refletir aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nos abençoe, ó Deus, abençoe a Tua igreja, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós temos que lembrar algumas coisas. Eu creio que aqueles que são da UPJ aqui presente, eles estão sabendo bem. O Evangelho de Marcos, ele veio para nos mostrar quem era de fato Cristo Jesus, e nos mostra Cristo Jesus na perspectiva de servo, mas ao mesmo tempo aquele que de fato é Deus. Essa é uma pergunta que eles fazem diante de um dos atos dele, quando eles veem Cristo Jesus acalmando a tempestade. Eles perguntam: quem é este que até os ventos o obedecem? Eles se espantam com isso porque eles estão ligados àquilo que o salmista já dizia, falando: todas essas coisas pertencem ao comando de Deus, estão debaixo do comando de Deus. Então, quando eles veem Jesus dando ordem à própria natureza e ela obedecendo, eles se espantam. Os próprios discípulos lá na frente, eles se espantam também ao perceberem que Jesus tinha o poder de dominar sobre as forças da natureza, portanto, ele era Deus. Só que se nós olharmos de maneira bem acurada o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que ele caminha quase que na mesma ordem ou na ideia de Isaías. É um desenvolvimento do profeta Isaías no Antigo Testamento, mostrando que Jesus é esse servo, ele é o servo, e o servo sofredor, de Isaías 53. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito do serviço a Deus, ele sempre vai mostrar agora que o padrão é exatamente Cristo Jesus. Portanto, quando nós olhamos qualquer ofício na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que não são homens, talvez alguns homens que nós conhecemos aqui, que convivemos com eles aqui na terra e que desempenharam o ofício tão bem, nós possamos tê-lo ali como modelo, mas o modelo ainda está bem além. Que o modelo é Cristo Jesus, ele é o servo, ele é o primeiro chamado, a ser o diácono. Mas quando nós olhamos no texto e fazendo algumas aplicações breves aqui nessa manhã, nós percebemos algumas figuras interessantes aqui no texto. A primeira é que diz o texto: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber uma ligação direta com aquilo que a palavra de Deus já nos mostra, tanto lá em Êxodo, no capítulo 19,
né, verso 3, 12, 13, no capítulo 24 também de Êxodo, Deuteronômio no capítulo 5 também, onde em alguns momentos cruciais da história do povo de Deus, né, agora nesse caso Moisés sendo um tipo de Cristo ou apontando para Cristo, ele sobe ao monte para receber algumas instruções que seriam as instruções primordiais para o povo do Senhor. Se a gente notar no capítulo 19, Moisés sobe ao monte para receber da parte de Deus ali a lei do Senhor. Portanto, nós estamos aqui vendo Jesus fazendo da mesma forma. Não é que o monte ele estaria mais próximo a Deus ou alguma coisa mística, mas exatamente para mostrar aquilo que estava sendo feito nesse momento. Ele tinha uma importância enorme agora na história e no povo de Deus e na igreja que estava nascendo aqui a partir do Novo Testamento. Jesus então sobe ao monte, mas o texto também tem uma outra sentença que diz que ele escolhe os que ele mesmo quis. Foi o desejo de Deus. Portanto, nessa manhã nós precisamos compreender que o servo escolhe os seus servos. O servo escolhe os seus servos. Portanto, em todos os atos, por mais que nós temos aqui todo o aparato administrativo, a organização da igreja, a forma como se faz, nós temos uma Constituição, nós temos um estatuto que rege tudo isso, nós entendemos que há algo maior, que é algo espiritual, porque o servo, ele que escolhe os seus servos. Portanto, na vontade da igreja e naquilo que acontece por meio da igreja, que ela coloca isso em oração, é a vontade dele que continua sendo feita na vida da igreja. Portanto, o servo é quem escolhe os seus servos em todos esses atos. Nós não podemos esquecer disso jamais, por mais que muitas vezes os nossos olhos vejam todo o aparato administrativo, aquilo que nós estamos fazendo é espiritual. Portanto, quem escolhe os seus servos é o servo. Mas são duas coisas nesse texto ainda. A partir disso, então, duas coisas nós precisamos lembrar, aqueles que se colocam à disposição do Senhor, para entender exatamente a importância daquilo que está sendo feito aqui e para que o Senhor nos chama exatamente para servi-lo. O texto continua dizendo que ele escolheu o que ele quis e vieram para junto dele. A outra sentença no texto a gente vai perceber de novo o propósito, ou seja, o primeiro propósito que nós temos ao ser escolhido, ao se colocar na presença de Deus para ser votado ou escolhido pela igreja, nós precisamos entender nesse ato maior que aquilo que o servo ou Cristo Jesus quer da sua vida, quando ele te chama a servir, é que você se aproxime dele. Portanto, a primeira coisa que você precisa aprender quando se coloca à disposição para servir ao Senhor, não são as rotinas, falar o que eu tenho que fazer, como que é a rotina, no caso nosso aqui em tela de diácono, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso, quais são as instruções. A primeira instrução é básica, é que você tenha comunhão com o servo. A primeira instrução é básica. Você precisa ter uma comunhão com o servo. Isso é primordial na vida de todo aquele que serve na obra do Senhor. Porque você pode ter todas as qualificações, você pode ter uma série de coisas na sua personalidade, que a gente olhe para isso humanamente e fale assim, esse seria um bom diácono. Mas se você não se aproximar do servo e ter comunhão com ele, possivelmente você vai desempenhar esse ofício de maneira completamente errada, porque você não está tendo comunhão com aquele que escolhe. Portanto, quando vieram para ele, o texto diz que vieram para junto dele. Então o texto diz, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Tanto na primeira sentença para junto dele e para estarem com ele, nós temos claramente aqui a ideia no texto de que a primeira coisa que esses 12 apóstolos aqui eles tinham que fazer era ter comunhão com o servo que agora se manifestou como a profecia de Isaías. Comunhão com Deus
em Cristo Jesus, é aquilo que é primordial na nossa vida. No serviço ao Senhor, em qualquer serviço a Deus, nós precisamos compreender isso. Acima de tudo, é entender da parte de Deus em Cristo Jesus como que eu devo agir, e o modelo sempre vai ser Cristo Jesus. Sempre vai ser. Se você notar então na outra sentença, nós temos aquilo que aquilo que acontece após isso. Se você tem comunhão com Deus, agora sim, no caso dos apóstolos, aquilo que era primordial para eles era a pregação do Evangelho, aquilo que aconteceu logo a seguir, de maneira plena, quando eles compreendem exatamente quem era Cristo após a sua morte, a sua ressurreição. No caso dos apóstolos, aquilo que era o ofício primordial deles, a gente relaciona com Atos, quando há instituição dos diáconos, eles dizem que nós fiquemos então, nos dediquemos à oração, né, e à leitura da palavra do Senhor, ou à pregação da palavra do Senhor, que eles deveriam se dedicar a isso. Mas no caso dos diáconos, eles também teriam outras funções. Então é aquilo que vem depois. É aquilo que vem depois. As instruções para isso, a qualificação, a maturidade no trabalho ou no ofício, isso vem na caminhada ao longo do tempo, Mas o primordial você precisa ter, eu e você, nós precisamos ter, que é a comunhão com o servo. Porque é dele que emana todo o princípio. É dele que nós aprendemos todo o exemplo, é a partir de Cristo Jesus e é para Ele que nós fazemos tudo isso. Se não for, como eu falei desde o início, não há razão, nenhum ato daquilo que a gente faça, se isso não for para Cristo Jesus ou em Cristo Jesus, porque Ele é exatamente o padrão do servo que nós devemos seguir. Portanto, nós precisamos aplicar isso na nossa vida hoje. Aqueles que se dispuseram, né, a estarem à disposição da igreja para serem eleitos a esse ofício, que entendam exatamente o princípio, a primeira tarefa sua é ter comunhão com o servo, com Cristo Jesus, porque é por meio dele que você aprende como lidar, como agir, né, na igreja do Senhor, ou com os servos do Senhor, com o rebanho do Senhor, a qual você foi constituído oficial. É somente por meio dele. Você precisa entender então que as outras qualificações, isso vem após isso, porque ela vai estar derivando do seu temor a Deus, do seu temor a Cristo Jesus, e portanto, nós vamos saber que você vai desempenhar muito bem o seu ofício no dia a dia, porque aquele que comanda as suas ações é o servo por excelência. Mas a todos nós que estamos aqui nessa manhã, não foram só os oficiais que foram chamados ao serviço na obra do Senhor. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós. Portanto, nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, e a mesma ordem pertence a todos nós aqui nessa manhã. Se você serve, você tem que servir como Cristo Jesus. A primeira coisa, então, que você deve atentar é que você precisa ter comunhão plena com Ele. E as outras atividades, elas vêm na sequência. Portanto, nós não podemos inverter a ordem dessas coisas. Caso contrário, muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos, ou a um plano que nós temos para nós, ou algo que a gente colocou no nosso próprio coração. Ao finalizar aqui, eu lembro sempre da história no Antigo Testamento, uma história muito, que se repete bastante, um personagem bem conhecido que era Joabe. Joabe foi um comandante do exército, ele ajudou muito Davi em toda a sua trajetória, ele deu conselhos bons a Davi, ele agiu em alguns momentos de maneira positiva, mas quando ele chega no final da vida a gente percebe que Joabe, na verdade, servia a ele mesmo, a um projeto de dominação. Ele queria o poder apenas porque quando ele comete uma série de erros e de pecados que eram notórios, ele não se arrepende, pelo contrário, ele entra no templo, se apega nas pontas do altar e diz: eu sou inocente. E ele sabia que ele não era inocente. Ele sabia muito bem disso. Por isso a palavra de Deus mostra isso como sendo um ato leviano. Ele não reconhece
que ele matou a traição, ele não reconhece os pecados dele, mas ele diz: eu sou inocente. Por isso ele foi tirado de dentro do templo, arrancado de lá, para ser executado. Ele era um servo que servia a ele mesmo e ao seu plano de dominação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos achados assim, mas que sejamos achados servindo ao servo, que é Cristo Jesus. Vamos orar?